É interessante o movimento de tirar o Bolsonaro da eleição, porque, eventualmente, eles podem tentar, em 3 meses, menos de 3 meses, na verdade, 2 meses e 10 dias, criar ali uma mágica qualquer em torno da Simone Tebet. Eu não sei se você viu a operação a operação deflagrada pela Globo ontem para divulgar a entrevista coletiva da Simone Tebet. Você tinha o Gerson Camarote tweetando, a Miriam Leitão, os bastidores, todo mundo mostrando como se eles fossem receber na Globo News, sei lá, quem é o cara prêmio mais Nobel, famoso? né? Prêmio Nobel não seria tão notório, mas sei lá, como se eles fossem receber. Quem é a figura mais famosa da humanidade hoje? Um artista, ou o Papa, alguém desse tipo. Isso era para Simone Tebet. Eu nunca vi se tocar tanto tambor por uma figura tão insignificante como é a Simone Tebet, mas é a candidata dos bilionários. Então, queria te perguntar, Horta, se você acredita na possibilidade de que a saída do Bolsonaro seja uma operação casada para levantar e inflar o balãozinho da Simone. É o sonho deles, né, Tuxo? O sonho deles é que eles consigam balançar a eleição. Né? Há um tempo atrás eu escrevi sobre o golpe liberal, que eu achava que isso estava sendo organizado, porque a eleição como está, ela não tem espaço para as elites brasileiras. As elites brasileiras não têm candidato. De um lado Lula, do outro lado Bolsonaro, não há candidato. Eles tentaram com o Huck, tentaram com o Moro, tentaram levantar qualquer um, sobrou a Tebet ali no meio, que não tem apoio sequer do próprio partido, de forma integral. Né? Nós vimos ali o MDB, se não me engano, em 11 estados, o MDB já decidiu que não vai apoiar abertamente Simone Tebet. Em 6 deles vai apoiar Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o sonho deles era que Simone Tebet... Bom, vamos lá, por partes. A primeira vontade deles parece que eles alcançam retirando Jair Bolsonaro, que é chacoalhar o cenário político. Nesse cenário político, em velocidade de cruzeiro, nós chegamos na eleição, Lula podendo vencer no primeiro turno, na pior das hipóteses, vence no segundo turno, e isso não é bom para as elites brasileiras. Né? Então, o sonho deles era chacoalhar isso. Tirando o Bolsonaro, eles chacoalham. O problema é que Tebet não tem condições de assumir os votos de Jair Bolsonaro. Já tem alguém no meio desse caminho há muito mais tempo disputando os votos de Jair Bolsonaro na narrativa que a direita brasileira entende, que é o Ciro Gomes. Então, o Ciro Gomes está apostando nessa percepção, né? Porque saindo o Bolsonaro, você teria Ciro Gomes lutando a vida inteira para produzir um segundo turno entre ele e Lula. Né? E a Tebet não tem condições de passar Ciro Gomes nesse momento, nem com toda a alegria do Gerson Camarote, todas as tweetadas da Miriam Leitão, todas as fotos da Andréa Sade que foram montadas nas redes, né? Você chamou bem a atenção. Parecia que eles estavam se preparando para São Paulo Fashion Week. Essa foto aí Isso aqui é chocante, né? Você tem aqui Gerson Camarote, Miriam Leitão, Valdo Cruz, Andréa Sadi e uma equipe de fundo, porque é o seguinte, a Simone Tebet é para mandar o estagiário entrevistar, com todo respeito, cara. Com todo respeito aos estagiários. Não precisa parar toda a Globo News para ouvir uma pessoa que tem 1%. Será que eles não ouviram o Guga Chakra, né? Pelo amor de Deus. Não, mas você tocou bem. Muito fogo de artifício para pouca festa, né? Eu acho que você tem razão. Eu tenho a impressão que ela não tem chance nenhuma. Agora, nós tínhamos... vai acontecer aquilo... Esse cenário se desenha, se Bolsonaro se retira, ou se a chapa dele é caçada em alguma situação, você vai ter Ciro Gomes e todo o seu narcisismo crescendo absurdamente, e aí as pessoas estavam tentando entender a guinada do Lula em direção ao centro, né? Pois Ciro Gomes não deu uma guinada em direção ao centro, Ciro Gomes deu um cavalinho de pau em direção à direita e à extrema-direita. Ciro Gomes hoje fala com a linguagem da extrema-direita. Ele ganharia esses votos, e eu realmente acho que nessa situação nós teríamos uma grande chance de ter um segundo turno entre Lula e Ciro, o que para o Ciro ia ser a glória do mundo. Não sei como é que se desenharia. Eu acho muito difícil, Horta, que o Ciro tenha a confiança da burguesia, da classe dominante. Por quê? Porque ele é completamente... Mesmo que ele assuma a gramática da extrema-direita, eu acho que ele não seria percebido como alguém minimamente confiável. Né? Então, acho que... Mas a questão é comparar ele com o Lula, né? Mas se tem uma operação, não é para viabilizar o Ciro, é para viabilizar a Simone.
Mas essa não viabiliza de jeito nenhum, né? Ela tentou, não sei se tu viu as propagandas dela iniciais, a gente mostrou aqui na semana passada, né, na semana retrasada, é totalmente fora de contexto, quer dizer, ela tentando se vender como uma candidata que contém o agronegócio, uma candidata que luta pelos direitos das mulheres, uma candidata, se não de totalmente centro, mas um centro progressista. E quem conhece a história da Simone Tebet e do próprio pai dela, do Rames Tebet, sabe efetivamente que nada disso nunca foi nem perto da história política desses dois. Então, eu acho que ela não tem estopa para se viabilizar. E o meu medo é que, se isso for colocado em prática, quem se viabiliza é o Ciro, ganhando ou não ganhando o apreço da burguesia brasileira. Agora, isso que você falou é muito verdade, Atushi. Olha como o cálculo político no Brasil passa a se tornar totalmente imprevisível a 70 dias da eleição, de tal sorte que, mesmo se as grandes elites brasileiras, a grande burguesia brasileira, quiser de alguma maneira alterar o cenário, ela não sabe efetivamente aonde ela vai jogar as suas cartas, né? Porque se a gente for pensar no processo da redemocratização, ali era claro, nós temos que tirar Tancredo Neves do processo. Se nós formos pensar na crise do impeachment do Collor, ali era claro, o vice-presidente assume, ponto final. Se nós formos pensar na crise de Dilma Rousseff, era claro, foi feito um acordo antes com o Temer para que o Temer encabeçasse isso. Mas hoje, com o Jair Bolsonaro, não está claro de que lado essas elites vão colocar suas fichas, ou para que lado vão fazer força, ou que tipo de instituição vão agir. E isso torna imponderáveis os próximos 70 dias no Brasil. A Yara Jamal pergunta assim, ele desiste e acontece o quê? Se ele desistisse, seria uma nova eleição, o ex-presidente Lula favoritíssimo, mais uma tentativa de criar um projeto neoliberal mais palatável, provavelmente em torno da Simone Tebet, se não desse certo algum outro nome. E aí, evidentemente, quer dizer, muita artilharia pesada contra o ex-presidente Lula também. Então, se você chegou até aqui, a gente tem muito a agradecer e a gente vai pedir para você deixar o seu like, como sempre, e ali do ladinho tem uma opção, dá uma olhadinha um pouquinho abaixo aqui, o Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de você continuar ajudando o nosso canal a combater essa desinformação que está acontecendo ali. Nós também agradecemos.